Abre a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 18. Você se lembra qual foi o salmo que nós proclamamos hoje aqui? 139. E o salmo 139 é Jeremias 18, versículos de 1 a 6, tá, irmãos? O tema da mensagem desta noite é nas mãos do oleiro. Pode repetir comigo? Nas mãos do oleiro. Eu quero estar nas mãos do oleiro. Lá em Itaperuna, nós tínhamos muito olaria. Lugares onde você até podia visitar, porque eles tinham assim uns quadrados de argila que o colégio mandava você comprar para você fazer trabalhos artesanais. Então, lá no bairro Niterói, que é um bairro que tem em Itaperuna, para quem não sabe, se você não sabe, você deve se organizar para nas suas próximas férias passar pelo menos 15 dias em Itaperuna. Porque daí você fica uma semana em Itaperuna, na segunda semana você vai visitar Boa Ventura. De preferência em janeiro. E aí, aí você vai visitar Boa Ventura e você vai ver. Eu te garanto, quando você fizer isso, você vai chegar aqui na igreja, vai dar um abraço tão forte no Wesley. Eu vejo que você vai abraçar o Wesley e falar assim, meu filho, Deus te livrou. Brincadeira, eu gosto muito de Boa Ventura. Tenho bons amigos lá. Irmãos, Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6, a palavra diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque a propósito na tua palavra, todas as vezes que ela é enviada como carta aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como do oleiro, pra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, glória a Deus, né? Consegue então perceber como que é bom você estar nas mãos do Senhor. E deixa eu te explicar o que significa oleiro. A palavra oleiro vem de ola. Ola, na verdade, significa panela de barro. Onde você encontra muito esse tipo de panela é no Espírito Santo. Nós temos uma panela dessa, né, de barro, né, onde você pode fazer aquela muqueca maravilhosa. Se um dia você quiser, eu te empresto a minha panela de barro e até vou na sua casa para saber se você fez direitinho a muqueca. Ola quer dizer panela de barro. Oleiro é aquele que fabrica a panela de barro. Priscila, aí tem internet aí? Você pode digitar oleiro para ver se tem uma imagem do oleiro trabalhando. Irmãos, lá em Itaperuna é uma coisa maravilhosa. Não sei se tem ainda isso lá, mas ele tem uma bancada com uma roda,
né? E embaixo tem uma outra roda que ele vai fazendo assim, ó, com a perna, vai girando com a perna, aquilo ganha uma velocidade, ele joga o barro ali, aí vai fazendo assim, ó, ele vai moldando o jarro, vai moldando. Aquela argila precisa ser de alta qualidade. Por quê? Não pode ter uma pedrinha ali, não pode ter um arzinho, ele vai rodando com a perna e vai fazendo assim, ó. E aquilo quem não viu ainda um oleiro trabalhando aqui? Não viu ainda? Meu Deus, só você. Rapaz, tá vendo? É coisa de Cabo Frio mesmo. E vai subindo aquilo assim, uma coisa maravilhosa. E depois, isso, olha lá. Pode apagar aqui essa luz aqui, só para a gente ver melhor. Olha lá, ele trabalhando, deixa aí, ele trabalhando o vaso, ele vai desenhando, fazendo ranhuras. A argila, ela tem que ser bem selecionada, porque se não for, ficam bolhas ali. Depois de ter trabalhado aquilo ali, ele pega aquele jarro, ainda com a argila úmida, e leva para o forno. Quando ele não escolheu bem a argila, na temperatura do forno, a pedrinha, se tiver uma pedrinha lá, ela vai prejudicar, ela vai rachar o jarro. Ela vai rachar. Então, sai de lá com aquela rachadura. Estragou. Aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que quebrar, né? E jogar fora. Joga fora. Tem uma coisa interessante que eu vou compartilhar com vocês. Existe uma história do período ainda clássico que diz o seguinte, que quando o oleiro, naquela época, fazia o vaso e ele se quebrava porque ficou numa temperatura alta, a argila não era boa e ele se partiu, o que o oleiro fazia? Para não perder dinheiro, ele pegava e passava cera na rachadura, passava cera, botava ao sol e depois pintava. Quando você passava lá, você via o jarro perfeito, aparência maravilhosa. Puxa, que jarro lindo! Quanto é esse jarro? 10 moedas. Puxa, muito bonito. E vou falar uma coisa para o senhor. Se o senhor quiser levar aquele jarro ali, eu faço por 8. Ah, por quê? Não, eu gostei do senhor. Achei assim que o senhor tem um tipo assim, besta, né? Então, se você quiser, eu vendo do senhor. Aí você levava. O cara levava aquele jarro, chegava lá em casa, colocava lá na cozinha. Falava, ó, pode colocar o azeite aí. E começava a usar. Decorrido algum tempo, o que acontecia? Começava a vazar. Eu falava, mas peraí, porque a cera não dava liga, então o jarro partia. Aí você olhava e falava assim, rapaz, o camarada me enganou, ele me vendeu um vaso com cera. E aí ele voltava lá e falava assim, olha, eu quero um outro vaso, mas esse eu quero sem cera. E a expressão passou a ser, eu quero que você seja uma pessoa sincera. Percebe? Uma pessoa sincera é uma pessoa que foi fabricada de uma maneira especial, a argila é boa e não está com engano algum. Né? Amém? E aí, Deus fala exatamente para Jeremias, porque ele está diante de um reinado, de um rei muito mau. Muito mau. O reino do norte, o reino de Israel, faz tudo o que Deus não gostaria. E aí Deus fala assim, eu não posso fazer com você da mesma maneira que eu fiz com o vaso do oleiro. Eu não posso quebrar isso. Não. Pode.
E é isso que Deus quer fazer com Israel. Quer mudar Israel para dar a Israel uma condição diferente. Israel está toda rachada. Deus quer falar assim, eu quero fazer um novo povo. Uma nova gente. E aí, você pode perguntar, quem é o oleiro? É Deus. Deus é aquele que faz todas as coisas. Deus é quem te moldou. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus conhecia a intimidade de quem você era. Sabia exatamente de que maneira você estava ali. Então você foi crescendo no ventre da sua mãe e através do tempo você traz marcas, inclusive desse tempo. O narrador dessa história, ele é onipresente e onisciente. Ele não está contando alguma coisa que ele não tenha como uma ação que ele está participando. Ele está dentro da ação. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, desce à casa do oleiro. Então ele vai contando, oh glória a Deus, aí, que bacana, aí, glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Então o oleiro aqui, ele é Deus. Deus é que está falando para Jeremias, eu vou pegar e o barro que eu fiz, eu vou desfazer, fazer de novo. Até aí, irmãos, presta atenção, Deus está dando um recado para Jeremias, porque se o barro for para o forno, se for para lá e rachar, não dá mais certo. Tem que ser num determinado tempo. Tem que ser no tempo em que o oleiro estiver fazendo o jarro. Se deixar para ir para o forno, do forno não adianta mais. Então o que a gente entende? Irmãos, não adianta você deixar para depois o que você tem que fazer agora. Depois eu vou pensar sobre isso. Eu quero muito pensar em Deus, mas eu não vou pensar agora exatamente, eu vou pensar depois. Irmão, depois quando estiver no inferno não adianta. Percebe isso? Amém? Tem que ser uma decisão de urgência, porque nós vivemos um tempo de urgência. A gente não sabe o dia de amanhã, então eu quero falar, Senhor, molda o meu caráter, Senhor. Trabalha aquilo que eu sou para que eu possa ser exemplar. Poxa, pastor, então essa palavra é uma palavra que está sendo ministrada para mim. Sim, você entendeu. Você entendeu isso, né? Nós somos esse vaso nas mãos do oleiro, que está trabalhando a gente. Então, a palavra que vem em 2 Coríntios 4:7 diz assim, temos, porém, este tesouro, que é a palavra de Deus, o reino de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o que Paulo está dizendo aos Coríntios? Olha uma coisa, a excelência é de Deus, nós somos apenas um vaso de barro, frágil, que pode se quebrar. Então, enquanto eu estiver sendo usado por Deus, eu tenho que deixar Deus me encher da sua glória, me encher da sua presença. Enquanto nós estávamos cantando aquele hino aqui, né, do descer fogo do céu, eu estava sentindo a presença do Senhor aqui, amém? O Senhor ministrando aos nossos corações, porque é isso que Deus quer. Irmãos, Deus quer que você tenha um olhar sobre o outro, um olhar de amor, de carinho, de afeto, uma expressão de acolhida. Todas as vezes que eu estou orando, que eu penso em Jesus, me agrada pensar em Jesus. Me agrada profundamente, porque me convém quem Jesus é e me dá prazer quem Jesus é, porque Jesus não olhava as pessoas pela aparência delas. Como Deus não olha as pessoas pela aparência. Então, Deus pega lá o vaso que eu sou e fala assim, não ficou bom. Está precisando melhorar.
porque às vezes tem algum defeito. Então, esse vaso de barro, por exemplo, é um vaso de barro. Para que a excelência de Deus esteja em mim. Quando você pensar em você, não pense em você pelo que você aparenta. Quando a gente olha o espelho mente quem você é. Porque de fato o que você vê ali é uma imagem de aparência que vai passar. Beleza tem prazo de validade. Beleza tem prazo de validade. Você pode fazer muito exercício, você pode fazer plástica, você pode passar botox. Não é botox? É botox, né? Não sei como aplica isso. Né? Mas não adianta, vai chegar um tempo em que você vai perceber que as coisas vão passando. O tempo passou. Mas Deus, Ele não te conhece pelo que você aparenta. Ele te conhece pelo que você é. E você é imagem e semelhança de Deus. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha que coisa. O que diz a palavra lá? E disse Deus. Abriu aí? Gênesis, vou facilitar, capítulo 1, versículo 26. Vou facilitar, vou dar uma dica para vocês. É o primeiro livro da Bíblia. Ó, porque eu sou bom. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Aí. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Domine. A semelhança de Deus no físico, não. No espírito vivente. O sopro de Deus cria o homem como espírito, alma vivente, para que você possa dominar sobre todas as coisas. E de fato, quando você olhar o mundo, você vai ver que a intervenção do homem é algo maravilhoso. O homem consegue fazer coisas fantásticas. Há 20 anos atrás, nós não conseguiríamos imaginar o mundo onde nós estamos vivendo hoje. As primeiras revistinhas de Flash Gordon, alguém já ouviu falar de Flash Gordon ali? Só eu e você, a Jane também lá, né? Foi a revistinha de ficção científica, irmãos. Irmãos, ficção científica, sabe o que era pra gente? Flash Gordon, presta atenção, ele chegava e fazia assim, falava assim, atenção, atenção, a nave vai pousar. Eu falei, meu Deus, como é que coisa, como é que vai falar num negocinho desse? Nunca. Como é que esse pessoal maluco, esse pessoal que desenha essas coisas de ficção, como é que o cara vai pegar um telefone do relógio? Alô, 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 né? E outra coisa, o cara chegava assim para entrar na nave, a porta fazia assim, abria sozinha, e lá em casa ainda tinha tramela, imagina, eu li aquela revista, lá em casa ainda tinha tramela, era a casa de tramela, mas nunca, a gente entrava em casa assim, a gente dava uma pancada, aí a tramela via lá, você sabe o que é tramela? Não sabe aí, pelo amor de Deus, é assim ó, tem a porta, você colocava um, eu vou explicar o que é tramela. Digita aí para a gente colocar aí. Vocês precisam entender as coisas, gente. Esse conhecimento. Olha lá, vai estar explicando ali. O que é isso mesmo? Olha, irmãos, eu lá em Arraial, uma vez eu estava pregando, uma igreja estava muito cheia, e eu pregando sobre o pecado faz que você seja como a água na taioba. E eu estou falando... Coloca. Vamos lá. Isso, está vendo ali? Só que lá de casa não era assim, né? Era bonitinha, toda coisa. A gente chegava aqui, ó. Quando você batia, pum! A tramela fazia assim, ó. Aí abria a porta. E aí na revistinha do Flash Gordon, ele chegava na porta fazia, abria sozinha.
Quando eu vim a Niterói pela primeira vez no ano de 1974, onde hoje é o Pão de Açúcar, inauguraram um supermercado Sendas. Perdão, mas quando eu cheguei lá, menino de Itaperuna, quando eu cheguei, falei, tem uma porta de vidro. Aí falaram assim, o senhor pode entrar. Quando eu fiz assim, a porta, aí a gente passou. Aí a porta fechou. Ai, todo mundo, que bacana. A porta abriu. E coisa que bacana, ficamos ali, entra e sai da porta ali, uma coisa maravilhosa. Aí fomos no Rio de Janeiro, edifício do Banco de Londres. Olhamos assim, tinha uma escada rolante. Aí o senhor que estava com a gente falou assim, vocês já andaram de escada rolante? Não, pode andar. Aí nós andamos 10 vezes, subindo e descendo, escada rolante. Irmãos, que coisa maravilhosa é o nosso tempo, amém? Por quê? Porque as coisas passam e evoluem, e a gente não pode perder a oportunidade de ver que aquilo que você é não permanece senão no espírito. Eu era um menino magro. Acredite, eu tenho foto. Eu era magro. Eu era mais magro que o Lucas. Mais magro. Se bem que ele está engordando. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é um espírito. O que te dá forma é mais ou menos o que a gente pode ler no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, não precisa abrir não, para não tomar muito tempo, porque diz assim a palavra, presta atenção nisso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então você pode, através da palavra, discernir aquilo que é carne, aquilo que é alma, aquilo que é espírito, discernir aquilo que está dentro e aquilo que está fora, através da palavra do Senhor. Disso nós somos feitos. Você não é apenas carne, você não é apenas matéria, você é muito mais que isso. Eucana, quando viu Ana, falou, por que você está triste, mulher? Eu não te dou tudo. Né? Falou, lá no Antigo Testamento, a mãe de Samuel, Eucana, o seu marido, virou, eu não me conformo com esse nome, Eucana, isso não é nome de gente, isso é nome de, sei lá, de remédio, de verme, alguma coisa assim. Eucana olhou para Ana e falou assim, eu não te dou tudo. Não, faltava a ela o essencial. Ela precisava se sentir útil, porque Deus, quando te fez um vaso para que Ele pudesse te usar. Ele não te fez um vaso para botar no altar, para ficar enfeitando. Ele não te fez um vaso para que você pudesse servir de aparência. Você é útil para o Senhor. Deus quer te encher do azeite. Deus quer te encher da unção, amém? É para isso. E eu quando leio, Ana está desesperada falando assim, eu preciso gerar. Eu preciso gerar. Eu preciso sentir que Deus está me usando. E é isso que essa palavra maravilhosa está dizendo para você. Deus está te fazendo um vaso para que Ele possa depositar ali dentro a sua unção, o seu azeite. Isto é a finalidade da criação do homem. O homem só vai se sentir em paz quando ele entender qual é a sua finalidade. Olha, Romanos capítulo 8, 29, a palavra diz assim, porque aqueles a quem ele antes conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29 está dizendo que você foi criado para ser semelhante a Jesus. Você foi criado para ser a geração de Jesus. Por isso que a palavra diz, não passará esta geração antes que essas coisas se cumpram. Não passará essa geração, é a sua geração. Por isso, quando Jesus falou assim, vai chegar um tempo em que a família vai se dividir, vai chegar um tempo em que haverá guerra, doenças, males, vícios, drogas, tudo investindo contra a pessoa. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu não sei se quando o Filho do Homem voltar, haverá fé sobre a terra. E aí eu preciso que você dê um glória a Deus, porque nós fomos chamados a sermos imagem e semelhança de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus? É isso. Nós fomos chamados a ser semelhantes a Jesus, no amor, na paciência, na acolhida, no perdão. Pessoas que não entenderam Jesus, não compreenderam o amor de Deus. Jesus amava as pessoas. Zaqueu trepou naquela árvore, achou. Zaqueu era um homem detestado, baixinho, interesseiro. Jesus falou, eu quero ir à tua casa. A prostituta que trouxeram a presença do Senhor, nós a pegamos no ato. E Jesus falou assim, quem tiver sem pecado, atire a pedra, porque eu não quero condenar. Ele vira para a mulher e fala assim, ninguém te condenou, também eu não te condeno. Eu quero ser semelhante a Jesus, amém? E é isso que eu peço ao Senhor, todas as vezes que eu estou orando à noite, e pensando em quem eu sou, eu falo assim, caramba, não fui semelhante a Jesus, eu fui dissemelhante a Deus. Quando eu não estou amando, quando eu não estou me aproximando das pessoas, quando eu não estou ajudando as pessoas. Irmãos, estar naquele orfanato foi a coisa mais sobrenatural que aconteceu com a gente neste ano. Olhar aquelas crianças, olhar a palavra do Senhor mandando que nós cuidássemos dos que cuidam, que zelássemos por aquele lugar. Olhar aquelas crianças perdidas, que precisam de amor, de carinho, de afeto. Pessoas que estão na expectativa. Hoje até a Cíntia falou, que do meu filho, minha filha, não foi isso que você falou? Falou, minha filha, a menina, mamãe, você é minha mãe. Odalto, quando você chega aqui, encontra duas em casa. Encontra duas. Porque há, na verdade, uma pergunta na vida dessas pessoas, quem sou eu? Quem sou eu? Da mesma forma que há uma pergunta na nossa vida. Você está fazendo as coisas, você pergunta, mas qual a finalidade de tudo isso? Nós estamos sendo trabalhados como barro nas mãos do oleiro. Deus está trabalhando você está redescobrindo coisas. Deus está visitando a sua vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a palavra diz assim, mas todos nós, olha, presta atenção, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós pouco a pouco estamos sendo transformados, estamos ficando cada vez mais parecidos com o Senhor. Mas pastor, eu acho que eu estou ficando dissemelhante a Jesus, então para e olha ao Senhor. Senhor, me pega agora, me faz de novo. Me faz de novo. Se o amor estiver recrudescendo, se o amor estiver murchando, se o amor estiver acabando, eu tenho que olhar para o céu e falar, Senhor, me pega nas mãos, faz de novo. Muda o meu caráter. Eu quero ter o caráter de Jesus. Eu quero ter o caráter de Jesus que me aceitou. Jesus me aceitou com os meus defeitos. Seja sincero. Olha à noite, pensa em você.
Que mérito, que vantagem tem dentro de você para que Deus, o Todo-Poderoso, o inefável, o indescritível, infinito Deus Todo-Poderoso pudesse falar assim: eu quero aquela pessoa. E foi isso que aconteceu. De glória em glória, Deus está trabalhando a nossa vida para que nós possamos ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Quando é que eu não sou semelhante a Jesus? Quando eu julgo, quando eu apedrejo, quando eu me separo, quando eu maldigo, quando eu não recebo as pessoas, porque Jesus fazia tudo ao contrário. Quando os soldados romanos foram ao Getsêmani pegar Jesus, eles precisaram perguntar quem era Jesus, porque Jesus era semelhante aos seus discípulos. E hoje, quando você pensa nas pessoas, a gente chega à conclusão que púlpito acabou se transformando em trono de pastor, e a gente não pode aceitar, porque nós somos uma comunidade de fé e queremos ser exatamente igual a Jesus. Quando as pessoas continuam olhando para as outras e querendo pedir satisfação, eu continuo me perguntando: nós não estamos querendo ser iguais a Jesus? Não é assim? Não é que eu tenha que lavar os pés dos discípulos, me ajoelhar e deixar que aquela água purifique? E Pedro disse para o Senhor: não, meu pé o senhor não vai lavar não, o que é isso? Ele falou: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro falou assim: me lava pé, cabeça, corpo, tudo, porque eu quero ter parte contigo. Né? O que eu falo para Jesus: Senhor, me transforma. Tem gente que fala assim: Senhor, eu sou casca grossa, comigo é assim, bateu, levou. Tem que jogar na caixa d'água, raspar com lixa, daquela bem grossa, para ficar um pouquinho semelhante a Jesus. Uma igreja que não ama, uma igreja que não dependa do Espírito Santo, é uma igreja que perdeu o rumo. É uma igreja que perdeu o rumo. Quando você pegar Apocalipse 2, chega em casa, não vou entrar nesse detalhe, Apocalipse 2, você vai ver lá a carta que Paulo escreve aos... João, que escreve a igreja de Éfeso. Você vai ver o seguinte, que Deus reconhece que você tem cultura, conhecimento, mas que você esqueceu o primeiro amor. Ao longo do tempo você cresceu, virou uma igreja grande, mas esqueceu o primeiro amor. Volta onde caístes, para que eu possa te reconhecer, porque você e eu somos reconhecidos pelo amor. Quanto mais semelhante a Jesus, mais próximos de Deus. Amém? Por isso, irmãos, eu preciso perceber que na minha vida Deus está trabalhando. Eu tenho que todas as noites é verdade isso? É verdade, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está transformando. Eu, quando penso no que eu era, eu fico: meu Deus, quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou. Já contei isso, mas me veio à memória e vou contar de novo. Já estou ficando velho, vou repetindo a história. Lá em Ubu, um lugar lá no Espírito Santo, lugar bonito, tinha um hotel, a gente estava nesse hotel. Chegou um amigo, médico sanitarista aqui de Niterói, que há muito tempo não o vejo. Ele se assentou com a gente, falou: poxa, quanto tempo que a gente não via. Amigo de botequim. Amigo de botequim. Já fiquei muito nesse botequim aqui, que hoje não é botequim, hoje é um restaurante, né? O Chicotó, tocando violão. Ele chegou para mim e falou assim: rapaz, que bom, pegou, tirou do bolso uma carteira de cigarro, falou: toma aí. Eu falei: não, eu não fumo. Não fuma? Eu falei: não. Rapaz, como é que você conseguiu parar? Eu não consegui. Deus me curou. Ah, fala sério. Eu falei: sério. Então vamos tomar uma cerveja. Eu falei: não, também não bebo. Só falta você falar que você é crente. Eu falei: eu sou pastor. Ele falou: não acredito. Nunca mais me procurou a gente, né? Trocamos telefone, mas até olhar e falou assim: misericórdia, estragaram aquele rapaz. Né? Deus transformou a minha vida. Deus mudou aquilo que eu era. Eu tive muitos amigos
que morreram. Morreram por causa do cigarro, morreram por causa da cocaína, da maconha, da bebida. Mas o Senhor olhou para mim e falou: esse é meu. Já está escolhido, não vale devolver. Não tem jeito. Deus ama você e quer você junto dele. E aí eu quero falar, quando Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro, ele está convidando você e a mim para que a gente possa ir à casa do oleiro. Onde é a casa do oleiro? Onde Deus trabalha, onde o oleiro trabalha. Não é fora, é dentro, é no seu coração. Deus está falando assim: vai à casa do oleiro, vai onde eu trabalho, é no teu coração que eu quero começar a mover, para mudar a sua vida. E aí, coisas que a gente precisa colocar na presença de Deus, a história que foi gravada no seu coração. Você sabe que uma vez, eu conversando com uma colega que é psicóloga, eu fiz uma indagação para ela, eu falei: escuta, todos nós temos cordas vocais semelhantes. Todos nós. Por que é que algumas pessoas cantam tão maravilhosamente bem como a Luísa aqui, que a voz dela é uma voz de trovão, não combina com o corpo. É um corpo pequenininho, uma voz que parece um trovão. Aí você fica imaginando, quando ouve, você fica imaginando que vai encontrar uma mulher gordona aqui, daquelas que cantam jazz, né? Ela vai, nada. Como que essas pessoas cantam tão afinadas? Aí, por outro lado, você senta perto de uma pessoa, a pessoa não consegue fazer um amém afinado. Nada, com as irmãs aí, nada. Por que isso? Ela estava me explicando que é preciso harmonizar aquilo que está dentro da sua cabeça com aquilo que produz fora. Se você conversar com um vendedor de carro, ele fala tão rápido que você não tem tempo de pensar. Você foi ali para perguntar onde era o Banco do Brasil e ele te vende um carro. Quando você vê, você já está assinando. Porque ele fala rápido, ele fala assim: esse Volkswagen é um carro maravilhoso, pneus novos, o motor está 0 km, e você fica ali. Aí quando você não tem esse controle, você vem, o pastor te pede, faz a mensagem hoje. Aí você vem e fala assim: o pastor, ele... Então a mensagem que aí só ouve lá atrás: misericórdia, dá um tapa nas costas desse pastor, porque ninguém merece, porque você não está... E para você falar, é preciso que você saiba exatamente harmonizar o seu pensamento com aquilo que você vai falar. Senão você não vai conseguir falar, não vai cantar. É preciso que você esteja bem por dentro para que você esteja bem por fora. Amém? E tem coisas gravadas no nosso coração que ninguém consegue ler. Experiências que você teve. Coisas que falaram para você. A menininha era pequenininha, gostava de chegar perto da mãe, a mãe conversando, e ela falava: mãe. Aí a mãe falava com o marido: não, então a gente precisa... Mãe, e a gente precisa ver essa questão final. Mãe. Aí a mãe vira, depois: voz de matraca, cala essa boca. Aí vai lá. Aí vai para a escola. Chega na escola, ninguém compreende porque que aquela menina fica sentada lá e não fala nada. Porque a gente só pode produzir aquilo que você recebeu. Você só pode dar amor se você recebeu amor. Você só pode falar bem se você ouviu. Então o que acontece? Você tem coisas dentro de você, as suas tradições, os costumes, suas experiências pessoais que vão te minando. A mulher que sofreu no casamento, a mulher que sofreu com a brutalidade do marido, ela tem dificuldade, ela não consegue expressar amor. E por que isso tem a ver com o oleiro? Porque Deus pode refazer o que está dentro. Hoje você procura o analista e ele trabalha o seu coração. Você fala,
Se abre, coloca para fora. Na casa de Deus você pode fazer a mesma coisa. Se você tem um problema no seu coração, desce à casa do oleiro. Se você tem um problema na sua casa, desce à casa do oleiro. Vai lá se mostrar na presença do Senhor. Amém? E para terminar, não devemos nos conformar com este mundo. O que é conformar? É tomar a forma de. Tomar a forma de. Em Romanos 12,2 diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa? Eu não tenho que ser um vaso para ser um vaso no formato do mundo. Eu tenho que ter a forma de Deus. Eu tenho que ter a forma do que o Senhor quer me dar. Tem muito crente que está tendo a forma do mundo. Quer se encher do dinheiro do mundo, do poder do mundo, da autoridade do mundo, e a palavra dele: não vos conformeis a este mundo, sejam verdadeiros nas mãos de um Deus, e guarda o seu coração, para que o Senhor possa moldá-lo, para que você possa ser transformado, o seu temperamento, aquilo que você faz, a sua reação, entrega nas mãos do Senhor para que Deus possa trabalhar você. Não estou falando uma coisa que seja detectável de hoje para amanhã. Leva uma vida para você ser trabalhado por Deus. Mas é necessário que a gente peça ao Senhor, para que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eu estou guardando o meu coração para que ele seja um vaso cheio do azeite do teu Espírito. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração, porque é dele que você vai ver brotar as fontes da vida. Ninguém pode ser feliz se o seu coração estiver vazio. Você pode conquistar muito dinheiro, ficar rico, mas se o seu coração não estiver na presença do Senhor, você não será feliz.